Então, boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu sou o professor Paulo Raposo, da disciplina, para alguns de vocês, da disciplina de colonialismo e pós-colonialismo e antropologia, e tenho o prazer de vos oferecer, digamos, esta aula de abertura da nossa disciplina, que é uma aula aberta, justamente, é uma aula, por isso estão aqui pessoas de outras, enfim, de outras origens, não só nacionais, como institucionais, e de vários graus, enfim, pessoas que também estudam aqui, outros alunos, outros colegas. E a aula, começo por dizer isto, esta aula vai ser gravada, ninguém vai ser gravado desse lado, vai ser gravada aqui deste lado para o nosso registro no canal do CRIA, que é o Centro em Rede de Investigação em Antropologia, que nós temos aqui no ISCTE, de que eu faço parte, e que acolhe, digamos assim, esta iniciativa. Queria agradecer particularmente aqui ao meu amigo e colega e orientando Douglas Santos, do CRIA, que teve a amabilidade, a gentileza, de nos vir aqui ajudar e apoiar nesta iniciativa, e queria agradecer muito particularmente à minha convidada, à nossa convidada, que é a Mel Campos, e que é uma. Já vão ver o que é que ela é, mas é uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer através de uma outra amiga minha, a Francesca Di Luca, foi aqui estudante, aqui ali no ICS, uma investigadora também que vos vai oferecer, num determinado momento da disciplina, uma conversa, numa altura ali para abril, não me lembro agora bem quando é que é a data, e ela apresentou-me a Mel, que é uma colega brasileira, que estava de passagem aqui por uns dias em Lisboa e acabou quase fazendo um pós-doutoramento, ou seja, ficou cá 6 meses, está quase indo embora, mas que vai ser uma personagem absolutamente chave na nossa disciplina, embora ausente durante um período, porque nós vamos trabalhar justamente este ano na plataforma que a Mel, juntamente com outros colegas, desenvolveu e que se chama Biografia Preta. Vocês, no vosso Moodle, na plataforma onde habitualmente costumam trabalhar, não é? Encontrar as informações, já têm lá o acesso a essa plataforma, que aliás vai ser aqui apresentada, e a Mel vem justamente falar-nos deste projeto, e o título da conversa dela hoje, da fala dela, é Colonização e Inteligência Artificial. Porquê? Porque justamente a plataforma Biografia Preta é uma plataforma de inteligência artificial. É uma plataforma que trabalha enfim, com os modelos normais e habituais que vocês conhecem de plataformas digitais de inteligência artificial, só que com um pequeníssimo detalhe que é importantíssimo, que é com uma abordagem decolonial ou contracolonial, ou que tenta repor algum equilíbrio, alguma equidade no tratamento dos dados e das informações sobre racialidades, ok? Ou sobre colonialidades. Força amanhã. E então, a sessão, basicamente, vai ser a introdução para os alunos que cá estão, em particular, vai ser muito importante. Eu apelei à vossa participação por essa razão, porque ela vai abrir a porta, é um portal. Já falámos hoje de vários portais, este é mais um. É um portal para, inclusivamente, o trabalho a realizar ao longo da disciplina e o próprio trabalho final que nós aqui iremos ter. Mas isso será conversa para a próxima sessão. Hoje é uma sessão mais festiva, digamos, mais de boas-vindas, enfim, de abertura da mente. E eu gostava de começar justamente por relembrar um trabalho, uma das autoras, talvez uma das autoras mais importantes dos estudos ligados às questões coloniais e pós-coloniais e contra-coloniais. Hoje há várias camadas para falar sobre este assunto.
que é a Chimamanda Ngozi Adichie, uma autora nigeriana que se radicava nos Estados Unidos, enfim, com um percurso longo de vida entre a África e o continente americano, norte-americano, e que tem uma célebre, aliás, uma das mais célebres falas que está online, que se chama, não sei se é mesmo o perigo de uma história única, acho que é esse o título, se é apenas uma história única, não me recordo agora como é que ele está classificado. Está no YouTube e tem, sei lá, 180 milhões de visualizações, uma coisa assim absurda de visualizações, porque foi uma fala que ela deu, uma conferência, uma palestra que ela deu de significativa relevância e que acabou por se tornar tão importante que foi editada depois em livro, um pequenino livrinho aqui da Companhia das Letras, uma editora brasileira. Eu vou só ler aqui um excerto porque acho que tem tudo a ver com o que a Mel nos traz e com o trabalho que a gente possa fazer aqui ao longo da disciplina. Diz ela assim: sou uma contadora de histórias. Gostaria de contar a vocês algumas histórias pessoais sobre o que gosto de chamar o perigo da história única. Passei a infância num campus universitário no leste da Nigéria. Minha mãe diz que comecei a ler aos 2 anos de idade, embora eu ache que 4 deva estar mais próximo da verdade. Eu me tornei leitora cedo e o que lia eram livros infantis, britânicos e americanos. Também me tornei escritora cedo, quando comecei a escrever, lá pelos 7 anos de idade, textos escritos a lápis com ilustrações feitas com giz de cera, que minha pobre mãe era obrigada a ler, escrevi exatamente o tipo de história que lia. Todos os meus personagens eram brancos, de olhos azuis, brincavam na neve, comiam maçãs e falavam muito sobre o tempo e sobre como era bom o sol ter saído. Escrevia sobre isso, apesar de eu morar na Nigéria. Eu nunca tinha saído do meu país. Lá não tinha neve, comíamos mangas e nunca falávamos do tempo porque não havia necessidade. Os meus personagens também bebiam muita cerveja de gengibre, porque os personagens dos livros britânicos que eu lia bebiam cerveja de gengibre. Não importava que eu não fizesse ideia do que fosse cerveja de gengibre. Durante muitos anos tive um desejo imenso de provar cerveja de gengibre. Mas essa é outra história. O que isso demonstra, acho, é quão impressionáveis e vulneráveis somos diante de uma história, particularmente durante a infância. Mas eu acho que particularmente durante a nossa vida toda. Como as histórias nos marcam profundamente e como estamos, digamos, situados e aprisionados a contextos particulares de contar essas histórias com personagens particulares, com ideias particulares, com valores particulares. E este trabalho que a Mel nos trouxe é justamente uma forma de contarmos a história também, não necessariamente só, mas também com outros elementos, com outras informações, com outros dados, contados a partir de outras pessoas que partilham a mesma história da humanidade, não é? Partilham connosco a mesma história, connosco, os oficiais, os que contam a história oficial, os que leem a história oficial, partilham connosco essa história e têm possibilidades de contá-la. E acho que isto poderá ser um bom pontapé de saída para a nossa sessão e agradeço muito teres vindo. Tens a palavra. Boa tarde, gente. Obrigada, né? Uma abertura dessa, né? Não sei nem o que eu vou falar mais. A gente vai falar hoje de decolonização e inteligência artificial, mas antes eu queria propor uma coisa baseada bem nesse processo da história. Você tem acesso à internet? É que não pega, né? Eu acho que... Mas pensa numa pessoa de sucesso. Pensa em uma pessoa de sucesso. Quem tiver acesso à internet, pesquisa. Bem no Google, assim, pessoa de sucesso. Quem tiver acesso aí à internet, se tiver, não sei se tem. Pode pegar celular, pode pegar computador aqui. Sim, tudo. Que não é proibido, não. Mas alguém conseguiu pensar numa pessoa de sucesso?
Agora pensa numa mulher de sucesso. Alguém pesquisou? Conseguiram achar aí? Mulher de sucesso é massa. Mulher de sucesso ainda não? Eu vou ter que voltar toda hora aqui, ó, a câmera. Conseguiram achar? Pomos imagens, não é? É, imagens. Pesquisa do Google. Quantas se parecem comigo, assim, pequenininha? Quantas têm a minha aparência? E aí, se for buscar outras narrativas, como a da Chimamanda, piora. Quantas se parecem com a Chimamanda, quem conhece a Chimamanda? Fisicamente, estereotipadamente. Acho que nenhuma. Nem vocês pensaram. E quantas mulheres tem? Que tem bastante mulher feliz pensou em si mesma. Mais difícil ainda, né? Porque também não parece com a gente, né? Mesmo a gente pesquisando e a gente tem, né, alguns estereótipos, estaria dentro da perspectiva de mulher de sucesso, também não se parece com a gente. E aí isso dá uma estrutura chamada viés inconsciente. E antes de descrever viés inconsciente, eu sei que Paulo me apresentou aqui, baseado muito na biografia preta, mas eu vou me apresentar melhor, porque se vocês pesquisarem meu campus, vai aparecer uma fazenda. Talvez no Instagram, ou no LinkedIn, porque de vez em quando viraliza uma coisa ou outra com escrito. Vou me apresentar, meu nome mesmo é Ana Amélia, sou o nome que mãe me deu. Mãe é como a gente chama as nossas mães no Nordeste do Brasil. Eu falo muito rápido, então se eu falar muito rápido, vocês pedem para eu voltar que eu volto, porque também estou nervosa falando para vocês. Mas, olhando para a minha narrativa, pesquisando sobre história, eu também amo contar histórias e também gosto de ser história. Eu não faço parte de várias histórias, porque minha mãe, eu faço parte de muitas histórias também. A minha mãe saiu do interior com 13 anos. Ela trabalhava como empregada doméstica com 13 anos no interior e foi para o centro da cidade, né, para a capital, trabalhar como empregada doméstica. E lá ela descobre que já está grávida de mim. E grávida de quem? Do filho da patroa. História clássica do Brasil, né, gente? Né? E aí, minha mãe, eu ia ser dada para adoção, minha mãe foi e decide fugir comigo e vai morar na rua comigo. Só que logo a gente foi acolhida pelo orfanato. E vamos morar no orfanato. Minha mãe dali se apaixona por uma pessoa, uma história qualquer, e vai embora e me deixa no orfanato. E volta para me buscar uns meses depois, eu já estou quase morrendo. E aí a gente vai morar com uma família branca, periférica, pobre, mas uma família branca. E toda a minha narrativa vem dessa construção de pertencimento. E eu vou falar uma frase que eu gosto de lembrar, porque me faz muito uma descoberta, que é quando eu começo a gostar de música, ficar adolescente, ter uns gostos diferentes, e começo a usar coisas que a gente chama cores do Olodum, mas mais tarde eu descobri que são cores da Jamaica, que são as roupas ali, né, mais com a cor da bandeira da Jamaica. E meu pai me diz o seguinte, meu pai, um homem branco que me adotou, e disse, filha, tira essa coisa de preto. Meu pai, eu pergunto para meu pai, digo, oh, mas eu sou preta. Ele, não, você é bonita. E aí eu descubro que ser preto não é bonito. Mas eu questionava porque eu sempre achei as pessoas pretas bonitas. Para mim, eu era preta também, porque também não tinha como ser indígena, já que eu não nasci no povoado. E vou buscar essa narrativa histórica de quem sou eu e peço à minha mãe para conhecer meu pai biológico. E quando eu vou conhecer meu pai biológico, filho da patroa, vocês lembram, né? Meu pai é um homem retinto, filho de um negro e de um indígena. Mas porque tinha acesso financeiro, também foi legado a ele essa atitude. Meu pai era um homem rico e não se via dele, porque tinha acesso a riquezas. E aí eu vou descobrindo essa minha narrativa, eu vou descobrindo a minha identidade. E eu acho que eu começo a descobrir ali quem sou eu no mundo a partir de sou criada por uma família branca, faço parte de uma família negra indígena que não se entendem negros, nem se entendem baianos, porque são do sul da Bahia, e a gente quer ser mesmo do Sudeste, né? Porque também sendo do Nordeste não é interessante. E aí eu conto essa narrativa toda para eu dizer a vocês que hoje eu amo dizer que eu sou uma mulher afro-indígena, do Nordeste do Brasil, da cidade mais preta fora de África. Porque foi uma descoberta narrativa, porque a mim foi negada a minha história. Como de várias outras pessoas do Brasil, do mundo.
E isso tem a ver exatamente com o que a gente estava falando aqui, que é essa descoberta, né, da Chimamanda também, que quem são os heróis dela, né? Quem é para quem que ela tem? Quem é a narrativa que ela está contando? Então, eu me descobri negra efetivamente aos 14 anos, quando eu vou para a escola pública no centro da cidade e também conheço a minha família biológica, da qual eu não tenho acesso mais porque meu pai não quis me reconhecer como filho. Só me deixou eu conhecer meu pai biológico. Mas eu tenho irmãs, amo minhas irmãs, tenho essa história. Tenho irmãs brancas, irmãs pretas, sobrinhos brancos. Mas eu sigo me descobrindo. E a Neuza Santos, que também é do livro Tornar-se Negra, ela fala isso, né? Que saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrado, de ter sua história é, sem identidade, ser confundida, né? Porque você nem bonita pode ser. Imagina de sucesso, né? E aí eu me considero hoje uma mulher de sucesso. Eu adoro dizer que eu sou mulher de sucesso porque eu sobrevivi. Minha mãe sobreviveu. Dentro de estatísticas, adolescentes morrem durante a gravidez, né? A maioria das adolescentes morrem no parto. E minha mãe sobreviveu, mesmo sendo, né? Tem uma filha com 14 anos. E a gente sobreviveu a várias narrativas, eu não contei aqui, mas com 8 anos eu voltei a morar no orfanato. Eu morei no orfanato dos 8 aos 11 anos. E é onde eu descubro muitas minhas potências que eu tenho hoje. Eu sou uma pessoa que gosta de se comunicar, sou resiliente, criativa, divertida, porque diversão foi a sobrevivência dentro do orfanato. Se eu não me divertisse, acho que eu tinha morrido lá mesmo. Então, eu acho que voltar a morar no orfanato, viver o orfanato, também foi um lugar onde eu descobri que eu queria poder falar para pessoas. Eu fui uma das 100 crianças que assinou simbolicamente o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso foi maravilhoso, né? Câmeras para todos os lados, dei entrevista para vários jornais. Eu disse, é isso que eu quero. Mas eu não tinha referência. Não tinha mulher negra. E olha o plano que eu fiz. Vou ser globeleza, porque eu vou entrar na Globo. A globeleza é a sambista que tinha a Globo que dançava seminua na TV, todo carnaval. Era a referência de mulher negra com poder na televisão. Aí quando eu estiver lá, todo mundo vai ver que eu sou inteligente e vai me chamar para ser jornalista. Fiz um plano perfeito. Vocês não acharam? Porque era muita referência. Aí vem Glória Maria, disse, aí eu disse, agora eu posso. Tem Glória Maria na TV. Me passei na faculdade de jornalismo, descobri que estou grávida e a vida mudou. E foi bom que a vida mudou, porque hoje eu sou uma criativista. Agora eu vou falar meu currículo, está preparado vocês? Eu sou uma ativista da criatividade, porque eu tenho várias profissões. Hoje, Bea me homenageou em sua publicação, e ela fala que eu sou multipotencial, né? Que é uma coisa da minha geração, as pessoas da minha geração, que são alguns de vocês aqui, nós somos multipotenciais, a gente quis aprender muito, a gente teve essa oportunidade de passar pelo processo da tecnologia em diversas fases dela, e somos pessoas com muitas habilidades. E por isso, nessa perspectiva de não ter identidade, eu queria tudo. Porque o que fosse de graça, de curso de graça, eu fazia. Então, eu sei fazer peruca, sei para fazer horta e sei programar. Então, e dentro das minhas profissões, eu sou designer gráfica, designer estratégica, sou diretora de arte audiovisual, especialista em inovação e empreendedorismo, especialista em diversidade e inclusão. Então, eu trabalho em todas essas áreas dentro de uma convergência. E o que eu mais faço é potencializar pessoas através do que eu aprendo. E aí é por isso que eu gosto de aprender, porque quanto mais pessoas a gente potencializar, melhor vai ser o mundo. E nisso tudo a gente trabalha, né, o que eu tinha falado aqui sobre viés inconsciente. Que são esses padrões de pensamentos que a gente tem automático, que quando vocês pensarem em uma pessoa de sucesso, nem vocês estavam na lista. Porque dentro do viés inconsciente, nem a gente pode se considerar pessoa de sucesso, porque sucesso está atrelado a pessoas com muito dinheiro. Homens, brancos, cis, héteros, normativos, não é isso? Então, a maioria de nós não consegue se ver como pessoa de sucesso dentro desse inconsciente. E isso vai fazendo a gente tomar decisões, gerar pensamentos, e a gente vai buscando narrativas que facilitam o nosso conhecimento, a nossa vida no mundo. E aí, dentro do viés consciente, a gente passa pelo processo que a gente chama de colonizador. Todo mundo sabe aqui o que é a colonização, né? Mas algumas pessoas viveram isso de forma muito mais forte. Porque quando eu olho para a minha história, e olho para a história da narrativa do mundo, eu sou consequência da colonização diferente de vocês, por exemplo. Porque eu estava dentro do país que foi colonizado.
E mais ainda, eu sofro menos impacto que as pessoas que foram roubadas de seus países e levadas para países como o meu. E dentro de uma característica que eu sou uma pessoa afro-indígena, lembra que minha avó era indígena, né? E meu avô negro de quilombo. E meu avô roubou a minha avó do povoado dela. Então, nessas relações de poder, a gente vai se colonizando em várias instâncias. E a colonização, nesse processo territorialista de ir para outros territórios, os países europeus, sobretudo, tirou uma coisa que eu acho que é mais importante. Mais do que as riquezas físicas, o ouro, o diamante, né, os territórios, foi o processo cultural e construção de identidade das pessoas. Porque foi imposto ali sua língua, sua cultura, seus costumes, sua comida, e as pessoas foram perdendo a sua perspectiva de identidade e de vida. Porque quando a gente olha para perspectivas indígenas, africanas e de outros povos, o conhecimento é passado pelo que é mais importante para a nossa narrativa, que é a oralidade. Passa de pai para filho, de neto, de vós para os pais, né? Dos mais velhos para os mais novos. E a oralidade, ela vai se perdendo se aquela história não continua sendo contada. E a narrativa que a gente busca para aprender algo é a escrita. Tanto que quando alguém vai aprender alguma coisa, vai para ler um livro, vai ler um livro. Ninguém fala vai conversar com uma pessoa, né? Eu adoro conversar com pessoas, acho que eu aprendo muito conversando. Eu amo a perspectiva da oralidade. Mas o saber, a transmissão de pensamento, foi se dada pela leitura. E quando a gente olha para a leitura, ela vem para o processo que é quem está construindo a história da internet. Porque tá, a maioria das coisas na internet está escrita. E por quem está escrevendo? Quem está escrevendo? Quem tem mais acesso? Quem usa a internet? Quem? Urbanos. Quem mais? Você está escrevendo a história da internet? Não. Eu acho que todos nós estamos, de alguma forma. Porque a gente está lá. A primeira que vocês assinaram os documentos lá, aceitam as condições de uso. Já entregou a alma, né? Já entregamos a alma. Contudo, quem tem o poder de, independente do que eu coloco, do que você coloca, do que qualquer um de nós estamos escrevendo na internet, é a pessoa que controla os dados. Que é essa colonização digital que estamos vivendo. Você entende que isso é uma colonização digital? Sim. E por que estamos nessa colonização digital? Isso é um novo monopólio, né? Eu acho que é um novo mercado. Até o mercado já está vinculado com o digital, né? Quando a gente vê que o euro baixou, cara. Você viu? De ontem para hoje eu olhei 5,86. Baixou? Nada. Preciso trocar dinheiro. Tem que trocar. Isso vale a pena. Então, Quem quando a ganha em gente real vai para gastar em o euro, que está essa afetando o informação. mercado, o digital já é um novo capital financeiro, né? Dados é a grande riqueza do mundo, ponto. Então, os grandes monopólios de plataformas, quem são os grandes monopólios de plataformas que vocês acessam? A meta. Meta. Aí agora entrou um tal de quê? Dipsy. E aí, o Dipsy que vai quebrar os Estados Unidos, o que vocês acham? O que acontece? Ainda é um monopólio criado por quem? Pela China. Mas a China bebe de que fonte? Os programadores chineses foram estudar onde? Qual o viés do consciente deles? Que narrativa eles vão contar? Entendeu? É uma concorrência, né? Então todo mundo é super feliz e agora é descentralizada. Quem sabe é uma tecnologia aberta, né? Uma tecnologia semi-aberta. Eu vou poder contar minha própria. Vou ter controle sobre a informação. Mentira. Então é quem tem os monopólios de plataformas, quem controla os dados. Então, independe do dado que você coloca na internet, você só recebe coisas das mesmas pessoas, né? Quem consegue furar a bolha da internet, né? Eu consigo. Os ativistas, os hackers. A gente precisa quebrar a bolha da internet. Eu consumo um monte de coisa que eu não gosto. Só para o algoritmo ficar maluco. Eu entro em várias plataformas que eu não gosto, só para o algoritmo ficar maluco e não ficar me entregando para eu comprar tênis que eu não quero.
Então, eu vivo buscando também, mas eu fico buscando essas bolhas para eu quebrar também o meu viés inconsciente de informação. Porque senão a gente só vai falar com as mesmas pessoas. Eu chamo de entregar para convertido. A gente só fica falando para a gente mesmo. Negros falam entre negros, LGBTQIA+, fala entre né, quem for. Aí indígenas só falam com indígenas, orientais só falam com orientais, e brancos estão ótimos, falando para todo mundo. Héteros normativos. Por que, né? Como não conseguir? E aí, nisso, a gente também consegue ter uma estrutura de apagamento de culturas locais. As narrativas não conseguem quebrar essas bolhas. A gente não consegue descentralizar a informação, porque elas estão sendo controladas. E isso é a colonização digital que a gente está vivendo. E vocês conseguem ver isso? Quem aqui já passou por uma câmera de reconhecimento facial e teve dificuldade de ser reconhecido? Eu já, algumas vezes. São Paulo sempre. Quando eu vou a São Paulo, eu sempre fico em Airbnbs e os Airbnbs têm abertura de câmera. Eu tenho que toda vez mostrar minha identidade e mostrar que eu estou hospedada naquele prédio. Nunca aconteceu diferente. Porque a câmera não reconhece minha face. E eu nem sou preta retinta. Quem sabe o que é preto retinto? Pessoas negras, né, mais escuras. E imagine as pessoas negras retintas. Vocês souberam que uma torneira da Meta, do Facebook, na época, não reconhecia a mão da pessoa? Que a Tesla atropelou duas pessoas negras, o carro autônomo da Tesla. Porque a gente não é identidade, a gente não é corpo. Então a gente precisa ter essa perspectiva de que quem está controlando os dados são as pessoas que detêm ela. Todo mundo conhece o conceito de inteligência artificial? A gente usa, mas não conhece. E parece que é novo, né? Quem jogou Atari? Atari? Atari. Quem jogou é Atari aí? Atari. Já era inteligência artificial aplicada no jogo Atari. Jogos desses. Jogos digitais. Tinha também aqueles do japonesinho da comida, né? Isso. Todos eles já tinham inteligência artificial aplicada, mas a gente tá. Por que a gente agora está empolgado? Por conta da inteligência artificial generativa. Porque ela agora processa os dados e transforma o dado em poder de previsão e decisão. Usando ali a aprendizagem de máquina, as redes neurais, o processamento de linguagem natural. Eu adoro essa. Imagina agora a Siri. Como é Siri fisicamente? Todo mundo sabe o que é Siri? Ou Alexa. Alexa. Imagina a Alexa fisicamente. E aí eu acho que ninguém pensou nisso, alguns devem ter pensado, porque se for feminista como eu vai pensar, que a inteligência artificial, os nomes são masculinos. O GPT, o DeepSeek, o Gemini. Mas as assistentes virtuais são femininas. As empregadas. Não é isso. Olha o viés inconsciente aplicado dentro do processo colonizador de controle misógino, xenófobo, diverso. Quantas inteligências artificiais você ouve falando algum dialeto africano? Nem sabe o que é. Porque aqui, ó, processamento de linguagem, e as linguagens são eurocentradas. Ela fala em português, talvez, porque tem alguns países que falam português. Senão ela só falaria inglês. E mesmo assim, quando ela fala português, algumas palavras nem fazem sentido, né? Não estão ali no na cognição das nossas palavras. Mas até isso é um processo de aprendizagem. Você já viu um meme que é que a galera começa a pegar a Alexa e a conversar com ela? Aí tem uma gay que pega e começa a falar em linguagem gay com ela e ela vai aprendendo. Fala, ai, Mona, usa todo o vocabulário que as gays usam. E aí ela vai aprendendo, né, também. Então, acho que é isso. Porque a gente está ensinando. E olha o que a gente está ensinando. A gente vai falar a linguagem gay, mas ninguém está ensinando ela que o processo é racista. Ninguém está ensinando que ela precisa parar de ser a serviçal do povo. Já pensou? Ela vai descobrir que ela é empregada, que é secretária? Ela vai causar uns problemas aí, né? Então, a gente precisa também... O que é que eu estou ensinando? Porque, olha, vocês sabem que a Siri, depois da Magalu, vocês sabem que é a Lu da Magalu? No Brasil, existe uma personagem chamada Lu,
que é da rede de lojas chamada Magalu, que é uma rede de lojas eletrodomésticas. E aí eles criaram uma inteligência, né, uma assistente chamada Lu. E Lu é a inteligência artificial mais pedida em casamento do mundo depois de Siri. Siri é a inteligência artificial, é a secretária mais pedida em casamento do mundo. Elas duas recebem propostas e elogios que vocês não têm noção. Se vocês forem pesquisar, vocês ficam assustados. E algumas pessoas vão falar coisas absurdas a níveis sexuais com essas inteligências. Então, é o que a gente está ensinando para essas inteligências. Tudo que a gente se comunica com ela, a gente está fazendo o processo de quê? De redes neurais artificiais. A gente está dando informação. E que informações a gente está dando? Aí eu falei viés inconsciente. Esses são os três principais viés inconscientes que a gente não percebe. Primeiro dia de aula, né? Você já olha quem vai ser seu coleguinha no resto dos dias da faculdade. Quantos são diferentes de vocês? Falam, vou falar com alguém que não parece nada comigo. Nem conseguimos. A relação é automática. De quanto mais parecer comigo, quanto mais tiver afinidade de raça, gênero, interesse, gosto, jeito de se vestir, é automático. A gente nem percebe que a gente tem esse viés inconsciente. Por isso que talvez algumas pessoas conseguiram pensar em alguém parecido com você quando pensam em alguém de sucesso. Por conta desse viés inconsciente. Mas o de confirmação. Eu só vou seguir as pessoas que eu acredito. Sou de esquerda. Para seguir alguém de direita, eu preciso realmente querer ouvir aquela pessoa. Rapidamente. Quem for de direita é a mesma coisa. Né? Ou quem acreditar que a Lua, ou que a Terra é plana. Ou quem acreditar que a Terra é redonda. Só vai seguir as pessoas porque querer ser o viés de confirmação, porque eu só vou seguir quem confirma a mesma coisa que eu. E o que mais eu me preocupo é esse viés de representação. Porque se eu não estou representada em espaço nenhum, e representatividade é diferente de representação, porque a gente pode ter um espaço só de pessoas negras e ainda assim não ter representação efetiva, né, de força daquela negritude. Então a gente vai sempre estar focado em determinadas coisas, porque aquelas representações não existem. Por isso a Chimamanda pensava em personagens de olhos azuis comendo maçãs. E eu não sabia que eu era negra, mas eu era bonita. Isso para mim foi muito forte mesmo, assim, porque entender que pessoas negras eram bonitas era difícil para minha família. E era mais fácil acreditar, aceitar que eu era bonita e por isso eu não ia ser negra. Porque eu tinha cabelo liso, porque eu tinha traços indígenas e no Brasil a gente tem elogios como morena jambo, né, cabocla, menos preto. Então, são esses viés que a gente precisa ter cuidado quando a gente está estruturando. E a gente segue para uma coisa chamada racismo algoritmo. E a gente fica brincando com essa coisa digital, toda digital, e não é. O racismo algoritmo, ele só é uma confirmação do racismo estrutural. De toda a estrutura que você vive e que você estabelece. Os dados, eles são treinados para a gente estabelecer melhores tecnologias, mas os dados que estão implementando somos nós. É você que pesquisa uma pessoa de sucesso e quando você clica na foto de uma pessoa branca para usar no seu trabalho de escola, você está confirmando que aquilo é uma pessoa de sucesso. É você que, quando está pesquisando sobre qualquer perspectiva cultural, um lugar para viajar, você vai buscar mais a Europa do que a África. Somos nós que estamos inserindo os dados e gerando informação que vai causar o racismo algoritmo, baseado no viés de dados que quem cria, porque quem cria essas tecnologias já são pessoas com pensamentos centralizados na branquitude, na relação de poder financeiro, no controle dos processos de colonização. Mas se a gente confirma, nós somos as pessoas. E é difícil se reconhecer racista, né? Porque eu sou, todos nós somos, porque somos nós que estamos reforçando o viés inconsciente da tecnologia. Como é que vai ser isso se ela é inteligência e tem viés inconsciente, mas é nosso viés inconsciente aplicado. E aí a gente precisa passar pelo processo decolonizador. E aí eu falei aqui do sistema de reconhecimento facial, porque ele está gerando vários problemas no mundo, mas no Brasil mais ainda. Uma mulher foi quase morta, porque ela foi reconhecida como uma pessoa que violentou uma criança, dentro de uma coisa de inteligência artificial. E a população entrou em caos e espancou essa mulher.
que alguém disse que ela se parecia. Era a pessoa que tinha violentado uma criança. E ela só se parecia. Mas ela era branca. Você acha que ela era branca? Não. Então, a gente tem esse problema também aqui no Reino Unido, que os passaportes, as leituras dos passaportes não estão reconhecendo os passaportes das pessoas dele. Então, ninguém vai passar a viajar mais. Né? E a gente tem aqui várias prisões no Brasil de novo. Então, o sistema de inteligência artificial do Brasil, agora no Carnaval, ele funciona, que é uma beleza. 98% das pessoas que são presas são pretas. Funciona? É tudo o viés inconsciente. Existe uma coisa que não está aqui, mas que existe uma teoria chamada teoria de Lombroso. Quem estudou direito vai saber, né, muito sobre isso. Lombroso definiu a característica da pessoa bandida e ela se parece mais comigo do que com você. Né? E vai se parecer mais com algumas características de amigos meus, pessoas com lábios grossos, nariz largo, pele mais escura e aí vai. E a polícia do Brasil é treinada até hoje com essa mesmo viés, perfil de pessoa criminosa. Então, se a gente está falando de uma inteligência de reconhecimento facial que vai estruturar quem é a pessoa perigosa, vai sempre ser pessoas negras. Eu recomendo muito, quem quer trabalhar um pouco, conhecer mais sobre racismo algoritmo, leia o livro de Tarcísio Silva, mas ele tem na internet uma coisa que eu adoro, que é uma linha do tempo de quando a tecnologia começa a se mostrar numa construção de racismo algoritmo. E aqui tem algumas estruturas, algumas coisas que tem lá. O Canva é novo, né? Todo mundo usa, né? Fácil, facilita a vida para a gente criar coisa pela internet. Essa pesquisa aqui é a pesquisa de perigo. Fotos de perigo. Aí o cabelo de uma marca de cabelo crespo. O jeito de pintar o cabelo é reconhecido como perigoso. ChatGPT e Gemini, né? Que reproduzem dados de racismo de saúde e vários outros. Esses são os mais novos, tá, gente? 2024, final de 2024 para agora. Que aconteceram agora. Vale super a pena, porque ele tem uma linha do tempo ali de 1900 e bolinha até hoje. E ele continua alimentando, e o livro dele é muito, muito bom. Brasileiro, claro, né? E aí a gente vem para o processo de decolonização digital. Quem está se preocupando com isso antes de hoje? Porque agora todo mundo vai mudar, não vai? Então, a estrutura, a gente precisa estruturar novas formas de construir informação. E como é que eu faço a decolonização digital? Também, seu próprio input. O que mais? Primeiro, uma coisa que eu faço muito, assim, eu vou falar da biografia preta, mas vou falar de outro produto que eu crio, junto com uma amiga no Brasil que eu amo. A gente tem um projeto chamado Black Game Jam. A gente ensina crianças de escola pública de 13 a 16 anos a programar, desenvolver, produzir e vender jogos. O último a gente conseguiu, foram 70 crianças que participaram, agora em dezembro, e produziram 8 jogos que estão no mercado. Jogos afro-referenciados, que a gente trabalha a perspectiva de afro-futuro. Então, eu acho que, sobretudo, as pessoas que têm as narrativas, elas precisam ser construtoras da tecnologia. Para mim, é um grande processo decolonizador. Então, eu gosto de pensar que a gente precisa estar com a caneta na mão. Ser as pessoas que assinam o cheque. E que criam os produtos. Então, acho que a gente vai ser mais decolonizador quando a gente começar a dar poder às minorias e essas perspectivas. Mas outra coisa é como a gente estrutura os nossos processos tecnológicos. Vou trazer aqui o que eu estou fazendo, que é como Black Game Jam, mas eu vou trazer a biografia preta, porque virou minha paixãozinha. A biografia preta é uma tecnologia afro-referenciada, ela é uma plataforma multitecnológica. Quem acessou já? Eu vou apresentar aqui para vocês. Dentro desse processo, é meu jeito de ser decolonialista, é ser uma das pessoas que tem a caneta na mão. Para mim, quando eu me descubro negra, eu decido muito assim, que eu queria ser uma pessoa que ia poder ter. Eu não sou rica ainda, mas eu posso assinar algum cheque já. Né? Então, dentro disso, eu me sinto uma pessoa decolonialista. Quase todos os meus projetos são focados em estruturar melhor a vida de pessoas pretas, dar estrutura de aprendizagem. Eu acho que todos nós precisamos construir narrativas desse jeito, porque a colonização digital só acontece porque a gente é colonizado aqui, fora da internet. E como a gente é racista fora da internet, a gente é racista dentro dela.
E a biografia preta surge dessa dor, assim, é quando a gente percebe que todo o processo de tecnologia e algoritmo vai produzir conteúdos de forma discriminatória, racista e de bases coloniais. E tem essa falta de representatividade mesmo dentro da tecnologia, que pense, já existe algumas inteligências artificiais, algumas assistentes virtuais no Brasil, sobretudo, existem algumas assistentes como a Nath da Natura, acho que é a BNB, esqueci o nome da assistente, mas tem um grupo, que também é uma assistente virtual negra, mas ainda são assistentes virtuais que estão querendo viver, pegando informação da onde? Do chat GPT. E aí a gente surge com a biografia preta. No Brasil existem duas leis que exigem hoje o ensino afro-referenciado dentro da escola básica. E a gente surge muito para isso. Mas a gente vai entendendo o potencial e ampliando isso para universidades, para museus. Porque o que a gente quer é preservar e compartilhar a história. E a gente tem várias tecnologias envolvidas e uma delas é a blockchain. Quem conhece a blockchain? Então, o dado de blockchain, nada pode ser apagado. Ele tem um processamento de dados em estrutura, que você pode inserir novas linhas, mas nenhuma pode ser apagada. Então, informação nenhuma, certo ou errado, mas existe um processo de validação também de informação, para que aquela informação fique mais segura possível e seja mais verdadeira possível. Porque também a gente tem as fake news com o uso da tecnologia, né? Então, a gente tem que preservar a memória. E como a gente falou lá sobre a oralidade, a história das pessoas, sobretudo negras, indígenas, foram apagadas em diversos níveis. Apagadas no sentido de botar fogo, né? Apagar seria até contraditório, né? Mas algumas foram colocadas a fogo antes de apagar. Né? Então, a gente quer muito preservar as histórias. Vocês podem acessar, quem não acessou pode acessar por aqui. A gente lançou, inclusive, aqui em Portugal, tá, gente? E aí, foi estratégia mesmo, eu disse, eu quero lançar a biografia preta em terras portuguesas, porque vira um processo transversal de estrutura, de decolonização. Vocês não acham? Eu achei uma estratégia ótima. E a gente lançou no Brasil, em Salvador, na cidade mais preta fora do continente africano, num evento chamado Afrofuturismo. E isso a gente conseguiu ganhar visibilidade, tanto aqui na Europa quanto lá no Brasil. Conseguiram acessar? Vou dizer aqui algumas coisas que a gente tem. Para quem gosta de tecnologia, a gente tem aqui, né, todo o processo de como funciona a biografia preta, desde a perspectiva dos usuários, tecnologias envolvidas, chatbot, API, metaverso, games, biografias, com aprendizagem de máquina a partir de modelos de inteligência neural, ChatGPT, LLM, né? Llama. E a gente vai tendo curadoria humana. A gente tem historiadores, antropólogos, equipes que validam toda a informação que vai para a plataforma para ter ela como verdade. E dali, a gente vai usando NFT, blockchain, para estruturar. Por isso, a gente é uma plataforma multiplataforma. As ferramentas que a gente tem e estamos criando. A Winnie, que é uma criança de 8 anos, a gente escolheu que nossa inteligência artificial fosse uma criança, porque a criança ela está em constante aprendizagem, e para a gente isso é importante. A gente conta histórias de biografias, de histórias de pessoas que a história apagou, ou não está bem contada. E quem for abrir, a gente vai abrir daqui a pouco, vai descobrir que todas as biografias que estão lá, você consegue conversar com elas na primeira pessoa. E a gente vai melhorando ali a cada vez. Estamos construindo o construtor de biografias, o gerador de imagens afro-referenciadas, um quiz digital também, customizável, cartas que podem ser impressas e também digitais, e a gente está focando também em construir metaversos para reconstruir lugares que não existem mais, para a gente contar essas narrativas, como o Antigo Egito, como povoados indígenas. Vai depender ali do processo de demanda e tempo, né? Muita gente. Deixa eu abrir aqui para... Tem que tirar, né? Vai para onde? É aqui? Mas olha, acho que tirou. Não, tá gravando. Tá gravando. Esse é o INE, nossa biografia, né? Como a gente disse, ela é uma multiplataforma com diversas tecnologias envolvidas.
onde a gente tem as biografias, e a gente conta aqui histórias de pessoas do Brasil e do mundo. E aí, por exemplo, Maria Filipa é uma personagem em que não existe foto dela, ela foi né, existe só desenho, retratos falados. E a gente reconstruiu a imagem dela através da inteligência artificial. A gente conta um pouco da narrativa dela aqui. Ela é um NFT colecionável, para quem entende ali de NFT, você pode conectar com sua carteira da MetaMask, que é uma carteira digital. E aí você pode conversar com a Maria Filipa na primeira pessoa, como uma inteligência artificial. Então a gente pode perguntar de onde ela é. E a gente acredita que crianças podem aprender. Onde está a interrogação aqui, gente? E aí o que acontece? Nós somos a Meta? Nós somos o DeepSeek? A gente precisa o quê? Que tecnologias como essa consigam ser usadas para que haja mais processamento de informação, para que a gente tenha conteúdos mais decolonizadores dentro da internet. Mas a gente não tem o alcance da Meta, o alcance da OpenAI, porque existem poucas pessoas fazendo isso que a gente está fazendo. Então, a gente precisa, enquanto decolonizadores, ser os detetores das tecnologias e também os alimentadores dessas tecnologias, para que a gente seja mais decolonizador. Olha, a Maria Filipa disse aqui ó, que ela é da ilha de Taparica, na Bahia. Uma terra rica em diversidade natural e cultural, cheia de história e vitalidade. Aí ela aqui cresci entre praias e manguezais e aprendi cedo a arte de viver da terra e do mar, enquanto desenvolvia um forte senso de comunidade e resistência. Gente, quem não foi em Taparica, vá. É bonita Ela era demais. capoeirista. Hã? Ela era capoeirista. Bora saber? E essa informação segue depois para onde? Fica no. Se você tiver logado, toda a sua conversa com ela fica salva. Na plataforma ou fora dela? Não vai para o ChatGPT, para outras Como toda plataformas? inteligência ela é transversal, o que a gente cria de conteúdo na biografia preta também alimenta o conteúdo do ChatGPT. Então a gente precisa que mais pessoas usem biografia preta para a gente alimentar mais o DeepSeek e o GPT. Combinado? Bora ver se ela era capoeirista? Eu não estou conseguindo botar a interrogação. Tanto que vocês veem que a gente ainda tem um limite ali de 9 segundos de resposta. Porque a gente precisa de mais tecnologias envolvidas. Olha, ela era, hein? Você era guerrilheira, gente? Eu participei de capoeira, uma arte marcial afro-brasileira que mistura dança, música e acrobacia. Ó, ela tá falando aqui que ela usou na independência da Bahia, na luta da independência da Bahia. Utilizei minhas habilidades em capoeira para enfrentar e superar as tropas portuguesas, ensinando também meus companheiros como astúcia e agilidade pode ser tão decisivas quanto a própria força de confrontos diretos. A capoeira é uma das muitas ferramentas que usamos para fortalecer nosso espírito e garantir a autonomia durante o conflito. A gente tem também a Winnie, que é a nossa inteligência artificial, que é nosso rapaz de 8 anos, todo fofinho. Winnie significa sabedoria em Yorubá. E a gente consegue falar em várias personalidades ainda no Brasil, como guerreiro, como artista, cientista, adolescente, funkeiro, nordestino, gaúcho. E é só a gente pedir para ele mudar a personalidade. Vocês querem qual personalidade aqui? Panqueiro. Como será que ele vai falar como funkeiro, gente? Como faz aqui? Não, acho que você escreveu personalidade ali, falta uma letra. Ah, sim. Mudar a personalidade para funkeiro. Ok. Ó, já mudou. Ele só mudou para. Ele só tá contando sobre o funk. Que tem que dar o comando.
pergunta, Léo. Quando o Willy, a criança, começa a falar como funkeiro, ela puxa para si a regionalidade total e aceita até o... Não, Deus. Os xingamentos. Sim. A gente tem, como a gente focou muito em educação para criança, a gente tem ali um controle de algumas palavras, né? Mas às vezes ele também precisa trazer elas para poder focar na linguagem. Mas aí algumas que são mais eróticas, a gente tem que controlar. Por isso o controle de dados, gente. Mesmo a gente, é legal ser isso, a gente também precisa controlar, né? Então, pensando em controle de dados, se a gente quer controlar isso, imagina que OpenAI, DeepSeek querem controlar de informação e guardar para si. Então, sim, e a gente tem as biografias, como eu te disse, a gente consegue falar em diversos contextos, a gente quer ampliar muito para poder falar em outros dialetos, em outras regionalidades. A gente está tentando implementar o português de Portugal, né? Mas ainda não conseguimos. Não precisa, não. Porque o português de Portugal também é falado em Angola, também é falado em Moçambique, né? O português de Moçambique é português africano, né? Então vamos botar um português mais africano. A gente tem na estrutura de construção dos metaversos, como a gente falou, e eu tenho muito orgulho de estar criando um produto como esse, feliz que vocês vão usar durante as disciplinas de vocês e que vão alimentar com essa informação. E eu acho que esse é um dos processos mais decolonizadores, fazer isso aqui dentro de uma universidade portuguesa, com estudantes portugueses em sua maioria. Muito obrigada pela oportunidade. Vou voltar aqui para ter que tirar de novo, né? Vocês têm mais algumas perguntas sobre o metaverso? Sobre biografia? Metaverso, eu gostava de perceber o que é. O metaverso a gente não tem nenhum construído ainda, mas a gente está construindo hoje uma parte do Egito Antigo para começar a contar as narrativas do processo civilizatório, para que estudantes possam entrar como personagens de um jogo e visitar os espaços fisicamente, só como personagem, como no jogo, mas a gente também quer incluir RV, né? Realidade virtual. Mas é como se fosse no Google Maps, assim que a gente está andando. exato. Ok. A construção de jogos e que seja aplicado para facilitar o ensino dentro da sala de aula, desde matemática, história, geografia e outras diversidades. Artes. Eu sei que eu sou rápida, então a gente vai acabar rápido essa aula hoje. Não vamos acabar, não. Vamos continuar. Olha, muito obrigado. Não, peraí, eu quero continuar. Até mais, sim. Cadê? Como é que bota aqui para passar? Aqui. E aí, lembra que eu falei pra gente como é que a gente pesquisa pessoas de sucesso? E lhe falei de viés inconsciente? Essa aqui é minha mãe. Sim. E ela, para mim, é uma mulher de sucesso. Minha mãe, que só conseguiu terminar o segundo grau com o primeiro grau, né? Com 23 anos. Hoje ela é graduada, pós-graduada, trabalha em duas instâncias públicas, já passou em 8 concursos públicos. Aí me fez meu irmão, minha irmã, que são outras pessoas de sucesso que eu admiro muito. Mas dentro do viés inconsciente ou consciente, né, meu viés de consciência é que a gente precisa admirar e entender que pessoas de sucesso são pessoas que estão ao nosso redor. Então, a Goya Lopes é minha amiga, a Karine Bárbara é uma baiana de Salvador, que escreveu um livro ótimo, que é A História Preta das Coisas, e tem Como Ser um Educador Antirracista, 2 livros incríveis, além de outros que ela já fez. Esses são meus sócios, Léo Oliveira e Taca Ribeiro, né, que criou biografia junto comigo. Esse aqui é um amigo que eu fiz aqui que eu fiz aqui em Portugal, que está me ajudando muito. Essa é nossa futura presidente, tá? Esse é um filósofo incrível que fala sobre amor. Essa é a Paula também que eu conheci aqui, que é uma mulher incrível. Esse é o Paulo Rogério, criador do evento Afrofuturismo, que acabou de lançar um livro sobre um outro futuro. E tem 2 livros, outro livro dele é Oportunidades Invisíveis, que também fala muito sobre o olhar, né, que a gente não tem sobre da esfera afrodiaspórica na construção do empreendedorismo. E, por acaso, essa sou eu. Por acaso,
Porque eu aprendi que, olhando para nossas perspectivas narrativas, a gente precisa se colocar dentro da história. E não porque eu sou uma pessoa negra, mas todos nós. Se você olhar para a sua história, você vai ver que você faz parte da história do mundo. Desde o dia que você foi criado, nasceu, até agora, você tem alguma transversalidade com a história do mundo e você não pode estar a parte dela. Todos nós somos seres políticos e sociais e estamos construindo a narrativa fora e dentro da internet. E aí eu convido vocês a definir que narrativa vocês querem contar. E aí comigo eu gostaria que vocês se decolonizassem para a gente mudar a história da internet na próxima década.